Olá, eu sou Aparecido Donizete, esse é o seu canal Diversunto. Hoje eu quero explicar sobre a besta do Apocalipse, capítulo 13. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê um like aí no nosso vídeo e também compartilhe o vídeo, tá? E se você quiser ajudar o canal, entre em diversuntos.minhalojanoUOL.com.br e adquira lá Casou, Criou, Natureza. É um jogo de cartas aí para se divertir entre amigos e familiares. diversuntos.minhalojanoUOL.com.br Casou, Criou, Natureza. Lá tem a regra do jogo. Quando nós lemos Daniel capítulo 7, nós vemos Daniel falando de uma visão que ele teve, e ali ele fala do quarto animal. Esse quarto animal que Daniel viu ali, que tinha 10 chifres, é o mesmo que é visto por João, uma besta que saía do mar. Na visão de João, 7 cabeças e 10 chifres. João viu que uma das suas cabeças foi ferida de morte e depois foi sarada. Isto João viu em Apocalipse capítulo 13. Mas em Apocalipse capítulo 17 também João vai falar desta mesma besta, desse mesmo animal. Então eu vou dar aqui a minha explicação no meu entendimento, tá, sobre esta besta. E eu quero que, se alguém tiver um entendimento diferente, ou mesmo que seja o mesmo entendimento que o meu, comente aí nos comentários. E se você tiver um outro entendimento, comente aí para que a gente possa também analisar. Primeiro eu quero dizer que a profecia ela é muito difícil, né? Ela tem bastante detalhes ali. Então nós vamos fazer um apanhado da profecia, não no geral, tá? Tem muitos detalhezinhos que nós não vamos estar vendo, mas eu quero falar aqui no grosso modo assim, o que eu entendo dessa profecia. Então ali no capítulo 17 de Apocalipse, João vai dizer que ele viu uma mulher assentada sobre a besta. Então, quem seria esta mulher primeiro? Na minha opinião, esta mulher, como João diz, ela contaminou todos os reinos, né, todos os reis da terra com a sua prostituição. Prostituição ali não está falando de sexo, né, mas de idolatria, de satanismo, né, de coisas contrárias a Deus. E ela contaminou também, né, toda a terra. Então, quem eu entendo que é essa mulher? Na minha opinião, essa mulher é a maçonaria, tá? A maçonaria em todos os seus braços, tá? Pegando desde Irmandade, Illuminati, maçonaria, todos os braços da maçonaria. Rosa Cruz, todos os braços da maçonaria, então, pegando aí. Por que eu entendo que é a maçonaria? Porque a maçonaria, ela contaminou todos os reinos da terra, esta mulher. E a maçonaria é envolvida, né, em todos os governos, seja diretamente através do governante ou no alto escalão ali do governo, sempre tem a influência da maçonaria. Tanto que você pode olhar nas cidades, né, as principais cidades do mundo, ela tem ali os símbolos, né, da maçonaria e dos Illuminatis. Você vê ali o obelisco, você vê o olho que tudo vê. Os teatros, né, do mundo têm o formato das lojas maçônicas, e o nosso dinheiro, né, tem aí uma mulher que nós nem sabemos quem é essa mulher, faz parte da crença deles, né? A Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos, e por aí vai. Então a maçonaria ela dominou, contaminou o mundo, e com a sua prostituição, quer dizer, com a sua forma de crer, ela contaminou todos os reis da terra. E até cristãos, tá, existem na maçonaria. Por isso que Deus diz, sai dela, povo meu, para não fazer parte aí dos seus pecados. Então Deus convida ali os seus filhos para sair dela. Então, esse é o meu entendimento com relação à mulher. E ela está sentada sobre a besta. A besta, no meu entendimento, é o sistema. Então a mulher, a maçonaria ali coordena o sistema, e essa besta tem 7 cabeças. Quem são as 7 cabeças? É o G7, né? O grupo dos 7. Os 7 países que se reúnem aí e tomam as diretrizes das coisas que serão feitas no mundo. O que é a cabeça? É aquilo que governa o corpo, né? Que comanda o corpo. Então esses 7 países, os G7, eles se reúnem e tomam as decisões das coisas que serão discutidas no mundo, sobre o clima, e
o espaço e tudo por aí, tudo que acontece no mundo, né? Os temas que são discutidos aí em cada ano, esse primeiro passa por esse grupo, depois vai para o G20 e depois é espalhado para o resto do mundo. Então, na minha opinião, essa besta, as 7 cabeças aí são os 7 países ali do G7. Quem são os 7 países? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Então perceba que João diz que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E lá em Daniel, capítulo 7, quando ele pergunta quem são os chifres, é explicado para ele que os chifres ali são os reis, né? Ou seja, os governantes. Por que ela tem 7 cabeças? Porque são 7 países. Por que ela tem 10 chifres? Porque é o governante da Alemanha, o governante do Canadá, o governante dos Estados Unidos, o governante da França, o governante da Itália e o governante do Japão. Aí são 6 chifres. Mas aí o Reino Unido, eles são 4 governantes, porque são 4 países que compõem o Reino Unido. Então por isso que são 10 chifres. Os 6, um de cada país, e os 4 do Reino Unido estão formando ali os 10 chifres. E na minha opinião, a cabeça, né, são 7 cabeças e uma das cabeças foi ferida de morte. Então, na minha opinião, essa cabeça que foi ferida de morte é o Reino Unido, né, que através do Brexit aí saiu da União Europeia. Eu acredito que eles vão voltar, tá? Eu penso que eles vão voltar, então, quando a cabeça terá sido curada, sarada, né, de uma forma milagrosa aí, eles voltarão e então cumprirá essa parte da profecia. A parte da cabeça ferida, eu acredito que já cumpriu. Foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora falta cumprir a parte que ela vai ser sarada, quer dizer, que eles voltem para a União Europeia. E se você ler lá em João 17, você vai ver que lá fala assim, que são 7 e um oitavo. E o oitavo, que não era, mas ele procede do 7. Então quem é esse oitavo? É só você pesquisar, você vai ver que o G7, os 7 países que tomam as decisões do mundo, eles têm um oitavo que participa, mas que não é país, que é um representante da União Europeia. Então esse é o oitavo, ele não é, quer dizer, não é país, mas é parte do G7, tornando-se o oitavo. E ele procede do 7, quer dizer, ele procede ali de países aí que fazem parte do G7. Então parece meio confuso, mas é isso aí. Se você pesquisar, você vai ver que além do G7 tem o representante da União Europeia também, que participa das reuniões para tomar as decisões. E lá diz que essa besta surgiu das águas. E quando você chega no final do capítulo 17 de Apocalipse, diz que as muitas águas ali são os povos e nações. E de onde surgiu a besta, o G7? De onde surgiu o sistema? De onde surgiu a maçonaria? Dos povos e nações. Então, essa é a minha explicação aí da besta de 7 cabeças, 10 chifres e da mulher que está sobre ela. Só que o que nós temos que atentar, irmãos, como cristão, que se eu estiver certo no meu ponto de vista, então a volta de Jesus já está muito próxima, tá? Porque a cabeça aí já teria até sido ferida, só falta ela voltar. E Daniel, lá no capítulo 7, ele diz assim que do meio dos 10 chifres surgiu ali um chifre pequeno. E foi derrubado, arrancado, né, 3 dos 10 chifres para que o chifre pequeno pudesse então surgir. Então eu acredito aí que do meio ali do G7, né, vai surgir o anticristo, e quando ele surgir, vai ter 3 ali que podem não concordar e serão arrancados do meio deles. Então esse é o meu entendimento, e se você tiver outro entendimento, coloca aí para nós conhecermos. E eu quero pedir, se você gostou do vídeo, tá? Compartilhe com outras pessoas e também se inscreva no canal aí, para o nosso canal poder crescer. Muito obrigado.
Casou, Criou, Natureza é um jogo de cartas para se divertir entre amigos e familiares. Pode jogar de 2 a 8 jogadores. Cada jogador recebe 9 cartas para formar famílias de animais. Por exemplo, achou dragão de Komodo macho, dragão de Komodo fêmea, dragão de Komodo filhote, montou uma família. Ganha o jogo o primeiro a montar 3 famílias de animais. Casou, Criou, Natureza. Adquira o seu, clique no link abaixo ou entre em Diversuntos.